galerinha, vamos começar aqui a aula 10 do canal Script Math, professor Brunelli. A gente vai ver agora o tópico 3 do produtório, tá? Só vamos concentrar aqui, voltar no questão do fatorial, tá? Como vocês já viram, né? Então vai do n vezes n menos 1, vezes n menos até eu coloquei o 2 aqui só para deixar mais explícito assim, vezes 1, tá? Então o que seria isso aqui? Seria a mesma coisa aqui, percebam que o n é n menos 0. Aí depois n menos 1, aí fica n menos 2, aí por exemplo o 2, só para vocês verem aqui, seria a mesma coisa que n menos 2, tá? Porque percebam que esse número aqui vai crescendo, ó, 0, 1, aí depois 2, 3, até vai crescendo, o n é o maiorzão, né? Então, vai ficar n menos 2, depois n menos 1. Por quê? n menos 2 ficaria igual a n menos n, faz a regrinha de sinal, né? É como se fosse um menos 1 aqui multiplicando, faz a distributiva. Então, menos 1 vezes menos 2 daria mais 2. Então, n menos n corta, mais 2 sobre o 2. Mesma coisa 1. Tá? Então, percebam que isso aqui é esse produtório aqui. Tá? O indo de 0 até n menos 1. Então, o fatorial ele pode ser escrito dessa forma também, ao invés de ser o fatorial de i de 1 até n. Tá? Agora, só quero abrir uma OBS aqui para vocês, tá? Falar sobre a função teto, que depois a gente vai generalizar isso aqui para múltiplos fatoriais. Então, a função teto é uma função dada assim, ó, a função de x, tal, que a gente representa dessa maneira, assim, tá? Uma maneira bonitinha, teto. Por que teto? Porque é sempre o de cima, vocês vão ver, ó. É uma função tal que, tá? Isso aqui é o tal que, a função, a gente pode ler assim, tá? A função ela vai dos reais até os inteiros. Ou seja, é uma função que você pode pôr qualquer número real, só que é importante que seja real, tá? Um número real ele não pode ser complexo nem nada. Depois, por quê? Porque por causa dessa regra de sinal aqui, menos 1 vezes menos 1 que dá 1, isso daí a gente vai ter outras interpretações quando a gente for estudar os complexos. Então ela vai até os inteiros. Porque pode ser tanto negativo quanto natural, positivo, a imagem, certo? Então, essa aqui é o nosso domínio e esse aqui é o nosso contradomínio, tá? Então, se a gente tiver a função teto de um próprio número inteiro, é ele mesmo, tá? Então, a função teto de 5 é 5. De 5,5 é 6, é o de cima, tá? De menos 2 é o próprio menos 2, porque ele é inteiro. De menos 2,1 é menos 2. Por que não é menos 3? Porque, ó, percebam aqui, ó, que do menos 2, o maior dele é menos 1, tá? O que tiver aqui nesse intervalo aqui, só que isso aqui é menos 1, alguma coisa. E o menos 2,1, ele tá aqui, ó. Porque quanto maior for o natural, menor vai sendo o inteiro aqui, que é negativo. Então, o menos 2,1 estaria aqui, ó, mais ou menos. Então, o próximo inteiro é o menos 2, tá? Da mesma forma, aqui, ó, o exemplo que eu dei, o menos 1,8, ele estaria aqui. E o próximo inteiro seria o menos 1, tá? O π, por exemplo, o π é aquele 13,14, papapá. O próximo inteiro é o 4, tá? Não importa não é arredondamento isso aqui, se é maior que 0,5 ou menor. Então isso aqui, independentemente, se for 3,000, não importa o que vem depois da vírgula. Se tiver uma vírgula, é o de cima. Se for 3,001, vai ser 4, função θ é 4. Tá? Por isso que eu pus aqui para vocês, se a gente fosse plotar o gráfico, ficaria assim, aqui do 2 até o 1, tá? Que é o intervalo aberto, da mesma forma, aí do 0, aqui é o intervalo aberto aqui, e fechado aqui, eu ainda fiz os grandão assim para ficar bem explícito para vocês, tá? Por quê? Todo esse intervalo aqui do menos 0, alguma coisa vai acabar dando a imagem no 0. Todo esse intervalo aqui do 0 até o 1 vai dar a imagem no 1. Todo esse intervalo do 1 ao 2 vai dar a imagem no 2. O intervalo dos 2 ao 3 vai dar a imagem no 3. Tá? Por que que tem aberto, fechado? Porque no 1, o 1 dá o próprio 1. Tá? Aí aqui está aberto no 1 porque passou um pouquinho 1, já vai para o 2. Tá? Já dá a imagem 2. Então, aí no 2 dá exatamente o 2. Passou um pouquinho 2, ó, passou um pouquinho 2 já vai para o 3. Então por isso que esse intervalo é aberto. Tá? E da mesma forma outro número, tá? Não importa quantos casos vem depois da vírgula. Galerinha, o que eu fiz aqui então, só mudei umas coisinhas, tá? Aqui antes era n-1 e eu coloquei um a, tá? E aqui era n-i só, certo? Eu coloquei um k.
certo? Ou seja, para a gente generalizar para múltiplos fatoriais. No fatorial simples, aqui o A, a gente tinha n-1, tá? E o K, nosso K valia 1, né? Porque era 1 vezes I, porque ia pulando de 1 em 1, tá? Então era 0, 1, 2, 3, certo? Então, agora no fatorial múltiplo, como a gente pula de 2 em 2, então no fatorial duplo, perdão, no duplo, né, em específico, o K vale 2, porque a gente pula de 2 em 2, certo? O que acontece é o seguinte, o A valia n-1 e no fatorial simples. Agora a gente vai analisar aqui, ó. Fatorial duplo, então a gente tem isso aqui, tá? Então vai pulando de 2 em 2, só que até quando? Porque tem uns, ó, percebe? Tem uns que acabam no 1 e tem outros que acabam no 2. O 5 acaba no 1 e o 6 também acaba no 2, tá? Então, tem certos detalhes. Aqui eu só pus pra gente perceber, tá? Então é n menos 2 vezes 0. E aqui 2 vezes 1, tá? O 2 é 2 vezes 1. O 4 é 2 vezes 2. Então percebe que o i, ele vai variando, 1, 0, 1, 2, até o nosso a, certo? Então ele vai variando do 0 até o a. E o nosso k, aqui ele vale 2, certo? Nosso k vale 2 porque vai pulando de 2 em 2, tá vendo? O i ele tem que ser sempre multiplicado por 2 porque vai pulando de 2 em 2. Então do 2, 4, 6, certo? Aí, o que acontece? A gente precisa observar esse padrão aqui, tá? O 3, então, ele acaba no 1, porque ele faz 3 vezes 3 menos 2. E aqui, ó, percebe que esse 2, na verdade, é o nosso 2 vezes o 1. 2 vezes 1. E esse 2 aqui do 4 também é 2 vezes 1, tá? Esse 5 aqui, esse 5 menos 2, 2 vezes 1. E agora o i vale 2, tá? Então antes o i só vinha até 1, tá? Ou seja, o nosso a era 1, porque o i só vinha até 1. Agora a partir do 5, o i já vai até o 2. Aí, o 6 também. O 6 ele vai até o 2, só que o 6 fica 6 vezes 4 vezes 2. Então, isso aqui é 6 menos 2 vezes 0, aí, vezes 6 menos 2 vezes 1, vezes 6 menos 2 vezes 2. Tá? Então perceba que o i também vem até o 2. Agora no 7, já teria 7 menos 2 vezes 0, 7 menos 2 vezes 1, 7 menos 2 vezes 2, perdão, também, vezes 7 menos 2 vezes 3. Tá? Então no 7 já varia até o 3, porque aqui se daria 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Tá? Então esse seria o 7 duplo fatorial. Então o que a gente precisa perceber aqui, o a vai 1, 1, 2, 2 no 6, aí 3, então ele vai variando de 2 em 2, aqui não, aqui a gente ia de 1 em 1, então um ia até n-1, o outro ia até o n-1, sempre n-1, não dependia. Tá? Só que aqui depende, aqui o 3 e o 4 vai até o mesmo número, tá? No simples, o 3 ia até o 2, o 4 ia até o 3, o 5 ia até os 4, porque sempre ficava 5 menos 4, acabava sempre no 1, 4 menos 3 acabava no 1, 3 menos 2 acabava no 1, só que aqui não, aqui o 3 e o 4 ambos acabam no 1, por quê? Porque a gente faz esse padrão aqui, ó, o A, ele é o quê? Ele é o 3 mais 1 sobre 2, por que esse padrão que a gente percebe? Esse 2 aqui, o motivo dele, porque ele vai pulando de 2 em 2, certo? E esse 1, que a gente acaba arredondando o 3 para o 4, para dividir por 2, que aí dá 2, faz menos 1, que dá 1, tá? Exatamente a mesma coisa aqui. E o 5 é a mesma coisa, como o 5 é ímpar, percebe que o 3 também é ímpar, o 4 é par, portanto a gente não precisa adicionar 1. O 5 é ímpar, então a gente adiciona 1, divide por 2 e tira 1. Porque na hora de adicionar 1, a gente fica com 6 dividido por 2, 3, menos 1 dá o 2. Então a gente percebe sempre esse padrão aqui. O que é isso? A gente cata o... percebe aqui, isso aqui, ó, n mais 1 sobre 2, se for ímpar, dá o quê? Dá exatamente o n sobre 2 função teto, tá? Função teto disso. Porque se for ímpar a gente está adicionando 1 para arredondar, que seria a mesma coisa que tirar a função teto. Tá? E quando ele for par, quando o n for par, dividindo por 2 não dá um número quebrado. Então se a gente tirar a função teto, continua dando a própria n sobre 2. Tá?
Esse que se ele for ímpar, esse se for par. Portanto, a gente conclui que o A, de forma geral, deixa eu pegar aqui, o A de forma geral, ele é igual à função teto, tá? Independentemente se ele for ímpar ou par, porque ó, tá no mesmo. Então ele é igual à função teto de n sobre 2 menos 1, porque sempre vai ter esse menos 1 aqui, tá? Então, de forma geral, para o fatorial duplo, o A ele vale isso aqui. Então, disso, a gente viu que no n fatorial duplo, a gente tem o k valendo 2 e o a valendo função teto de n sobre 2 menos 1, tá? Então, disso a gente tira isso. E o n fatorial, o fatorial simples, a gente tinha aqui o a valia n menos 1 e o k valia 1, certo? Que n menos 1 é a mesma coisa que n sobre 1 função teto. Por quê? Tá? Menos 1. Por quê? Sempre que a gente fizer n sobre 1, vai dar o próprio n. E como esse n tem que ser um número natural, né? Então, a função teto do próprio número natural é o próprio número natural. Tá? Então, a gente pode transformar isso nisso. E a gente percebe uma grande semelhança aqui, tá? Quando a gente tem 1 fatorial, é 1 e 1. 2 fatorial, 2 e 2. 3 fatorial, então, a gente poderia concluir que é 3 e 3. Vamos fazer o teste. A gente vem aqui, ó. Eu peguei o 5 como exemplo, tá? O 5 fatorial triplo. Então, 5 sobre 3, tá? A gente substitui aqui 5 sobre 3, menos 1, que aí daria 1. Então, tem que ir do 5 menos 3 vezes 0, depois 5 menos 3 vezes 1, que é exatamente o que a gente tem aqui, certo? Como a gente podia ver na prática, simplesmente pulando de 3 em 3. Mesma coisa a gente faz com 6, aí que eu já usei essa notação, tá? O 3 aqui, ao invés de usar 3 pontos de exclamação, 3 entre parênteses, tá? O 6, a gente vê essa mesma coisa, e o 7 dá 2, aí a gente vê que o 7 de fato é isso daí, tá? Se a gente fosse pular de 3 em 3, também dá certinho esse mesmo padrão aqui. E no caso do fatorial triplo, acontece o seguinte, se o n for 1, 2 ou 3, tá? A gente vai ver que o n sobre 3, isso aqui vai acabar dando alguma coisa entre 0 e 1, tá? E a função teto vai dar 1, menos 1 vai dar 0, tá? Então, se aqui for 0, se isso aqui vai dar 0, tá? Tanto no 1, 2 ou no 3, então vai de 0 a 0, então o i vai simplesmente ser 0 e a gente só vai ter o próprio n. Portanto, se ele for um desses 3 aqui, se o n for um desses 3, a gente vê que o fatorial triplo dele dá o próprio n, tá? O 4 daria o próprio 4 também, mas fica 4 vezes 1, tá? Aqui é simplesmente o 1, ou o 2, ou o 3, não tem vezes 1. E no caso do 0, tá? Quando for 0, a gente vai ver que isso aqui dá menos 1, tá? Isso aqui dá menos 1. Então lembra que eu falei, no produtório, quando o limite superior for menor que o limite inferior, isso aqui simplesmente dá 1. Portanto, o 0 fatorial triplo também dá 1, assim como o fatorial duplo, fatorial simples e os outros que a gente vai ver no próximo vídeo. Esse aqui fica por aqui. Então, galerinha, comentem o que acharam, dá o gostei ou não gostei e até a próxima.